querido, minha querida, amado e amada de Deus, Deus te abençoe na noite deste dia, quando temos o privilégio de mais uma vez fazer essa live, chegar até onde você está, até a sua casa, o seu trabalho, talvez na condução ou no automóvel, seja onde você estiver neste exato momento. Nós temos todas as noites durante a semana, de segunda a sexta, refletido um pouco a palavra do Senhor. Nosso convite a você é sempre aquele mesmo. Você não só curta, comente, compartilhe aqui no Instagram. Nosso perfil aqui no Instagram tem o nosso link do canal no YouTube, onde eu peço a você para também chegar lá, se inscrever, assinalar o sininho lá, clicar no sininho para você ser sempre notificado quando tiver uma postagem nova. Ao mesmo tempo também você poder compartilhar com muitos. E a outra novidade que eu quero mais uma vez aqui dizer a você é que toda quarta-feira, nas 10 horas, 22 horas, nós, ao invés de fazermos as nossas lives fazendo reflexão, nós vamos começar a dar uma pincelada do que nós estamos preparando como curso de exposição e interpretação bíblica. Vamos começar a falar um pouco sobre a exposição bíblica. E aí, a partir de amanhã, a gente vai trazer sempre uma pinceladazinha e você pode também nos deixar perguntas, dúvidas, e a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Portanto, vamos à reflexão de hoje. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, primeira epístola, nós já passamos pelo capítulo 1 e estamos no capítulo 2, verso 8. E eu quero falar com você hoje, como o título está aí dizendo, a oração na vida do vocacionado. Porque Paulo vai dizer aqui assim: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Bom, falar de oração é falar de uma prática da vida cristã que todo cristão precisa viver, fazer, realizar, habituar-se, acostumar-se. Não há como falar de igreja, falar de vida cristã, falar de um cristão sem oração. Jesus nos ensinou, Jesus nos incentivou, Jesus nos ordenou, a palavra nos exemplifica na história da vida da igreja, livro de Atos, quase todos os 28 capítulos de Atos falam de oração, de uma igreja que orava. Então, primeira verdade que eu quero compartilhar com você, vocacionado, e mais uma vez eu vou dizer que vocacionado é todo aquele, toda aquela que é chamado por Deus com uma designação, chamado por Deus com um talento, chamado por Deus com uma direção de trabalho a fazer no reino de Deus, com um dom, com uma capacitação, com um talento. Isso é um vocacionado. Independente do título, independente da formação, mas é um vocacionado. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nesse texto de Paulo, você pastor, você evangelista, você presbítero, você diácono, você, seja lá qual for o título, né, na denominação que você pertence, bispo, apóstolo, seja qual for o título que você tenha na sua credencial, mas a você, líder, professor de escola dominical, líder de departamentos e segmentos, círculo de oração, enfim, você, servo do eterno de Deus, serva do eterno Deus, que tem sido chamado por ele. Primeira coisa que esse texto diz para a gente sobre a oração na vida do vocacionado é que ela é essencial. Quando o apóstolo Paulo está dizendo quero que todos os homens orem, significa que o vocacionado não pode estar desassociado de oração. A oração tem que fazer parte da vida de um vocacionado, melhor, tem que fazer parte da vida de um cristão. Então, é muito importante se entender que não se pode pensar em ser um vocacionado por Deus e da parte de Deus se não tiver uma vida de oração. E nós precisamos aprender a orar com os nossos irmãos da Coreia do Sul,
que é gente que passa 3, 4, 5, 6 horas de oração. Todas as igrejas na Coreia do Sul têm todos os dias um culto de oração. E que começam às 4, ou às 5, ou às 6 horas da manhã. E algumas igrejas que têm 3 momentos de cultos de oração. De 4 às 5, de 5 às 6, de 6 às 7. Ou seja, uma igreja que aprendeu a orar antes de começar o dia fazendo qualquer outra coisa. Antes de ir para o trabalho, antes de ir para o colégio, antes de voltar para casa, para os serviços domésticos ou qualquer outra coisa, vida de oração. Então, é essencial para um vocacionado ser de oração. Esse texto está dizendo que a oração ela tem de ser essencial na vida de um vocacionado. Um vocacionado não pode jamais pensar em vocação sem oração. Vocação e oração fazem simbiose. Vocação e oração se completam. Vocação e oração faz parte. Inclusive, muitos se despertaram para a vocação a partir da oração. Pode-se pensar na história do próprio apóstolo Paulo, quando o livro de Atos, capítulo 13, verso 1 e 2, está dizendo que ele, junto com toda a igreja de Antioquia, estavam orando. E, de repente, no meio da oração, Deus direciona para que eles fossem, ele e Barnabé, vocacionados para a obra missionária. Segunda coisa que esse texto vai dizer para mim e para você é que a oração na vida do vocacionado não tem limites. Quando ele diz assim, quero que todos os homens orem em todos os lugares, ele está dizendo que oração não tem a ver com liturgia, oração não tem a ver estritamente a um culto, oração não tem a ver com um lugar, oração não tem a ver com uma geografia, oração não tem limite. Se ela é essencial na vida de um vocacionado, ela é a espiritualidade do vocacionado. Ela não tem limite de espaço, limite litúrgico, limite de lugar, limite de quantidade de tempo, não. Ela não tem limite. Oração, em todo lugar, é vida de oração. Ela é essencial, ela é vida de oração. Um vocacionado não pode ser aquele que só ore no dia do culto da oração, que só ore dentro do templo, que só ore, sei lá, em um lugar específico. Não, não. O vocacionado tem de ser aquele cuja oração na vida dele não tem limite. Então não tem limite de lugar, não tem limite de tempo, não tem limite de liturgia, não tem limite de nada. Em todo lugar, isso quer dizer que essa prática de oração tem que fazer parte da vida do vocacionado sem limites nenhum. É orar em todo tempo e em todo lugar, como diz a Escritura Sagrada. Mas a terceira coisa que Paulo vai dizer aqui é que a oração na vida do vocacionado, ela tem de ser eficaz. E a oração, para ser eficaz, ela precisa ser fruto de um coração puro. Porque quando o texto está falando de levantar mãos santas, o contexto aqui significa pureza de coração. Significa santidade, sim, mas tem muito mais a ver com o coração puro, com o coração que não tenha malignidade permeando, a malignidade alojada. E a Bíblia vai dizer em Salmos, em outros textos, que Deus não pode ouvir uma oração cujo coração, de onde produz essa oração, é um coração maligno, é um coração contaminado, é um coração perverso, é um coração mau. Então, a oração na vida do vocacionado é essencial, a oração na vida do vocacionado é sem limite, mas a oração na vida do vocacionado é eficaz. E só é eficaz porque ela é fruto de um coração puro. Tem que haver transparência na alma. O coração do vocacionado precisa estar livre da malignidade da vida e da existência. Mas também tem que ser fruto de um coração sem ira. Porque o texto também vai falar disso. Paulo vai dizer sem ira, sem ira. Isso significa perdão em prática. Isso significa perdão sendo ministrado em todo o tempo. Significa que nesse coração não pode haver a ira, a contenda, a briga. Não pode haver de maneira alguma
a situação de se tentar litígio, o litígio, essa é a palavra, não pode haver o litígio, a gente não pode estar na briga em todo o tempo, na contenda na alma, não, essa oração na vida do vocacionado para ser eficaz, coração puro, mas sem ira, sem contenda, sem litígios, sem pelejas, sem guerras, sem qualquer que seja a direção para a peleja, para a guerra em relação ao próximo. Mas essa oração na vida do vocacionado, ela tem que ser eficaz. Mas para ser eficaz, tem que ser fruto de um coração puro, sem ira. Mas quando a Bíblia vai dizer sem animosidade, talvez esteja assim na sua versão, como está na minha, animosidade é dúvida. Animosidade significa não pode uma oração ser eficaz se ela produz-se de um coração duvidoso, de um coração que não crê nem no que está falando em oração, nem no que está pedindo em oração. E esse tem sido um dos problemas de todo cristão hoje, principalmente do vocacionado, é claro, que a gente às vezes ora uma coisa que nem a gente crê no que a gente está orando. A gente não crê que aquilo Deus pode atender e que possa ser alcançado. Não. Oração na vida do vocacionado é essencial. Oração na vida do vocacionado não tem limite. Mas a oração na vida do vocacionado tem de ser eficaz. E para ser eficaz, coração puro, coração sem ira e coração firme, sem dúvida, sem titubear, sem cochear entre dois pensamentos, sem achar que Deus pode ou não pode fazer. Não, eu preciso orar de maneira tão confiante de que o Deus a quem eu oro, o Deus com quem eu estou clamando, pedindo, ele vai atender a minha oração por conta da minha fé. Sim, sei que a soberania de Deus acima de tudo. Mesmo eu crendo, Deus soberano é soberano. Mas, independente da soberania de Deus, eu preciso ser alguém que, mesmo que ele não vá fazer como eu estou pedindo, mas eu preciso crer. Eu tenho que ser movido pela fé. Eu tenho que crer naquilo que eu oro, naquilo que eu peço, naquilo que eu estou clamando. Ainda que a soberana vontade de Deus vai sempre estar em primeiro lugar, antes da minha fé. Mas eu tenho que ser de fé. Então, meu querido irmão, você, irmã, serva do Eterno, servo do Altíssimo, você vocacionado, a oração tem que fazer parte da sua vida. A oração na sua vida tem que ser essencial, tem que ser sem limite e tem que ser eficaz. E para ser eficaz, tem de vir do coração puro, de um coração sem ira, sem contenda, sem litígio e de um coração sem cocheamento, sem tudibiamento, sem balanço, sem dúvida, mas com muita certeza, com muita fé, com muita confiança. E essa palavra de Deus para a tua vida nessa noite, nessas reflexões que nós temos tido aqui diárias, e o meu pedido continue. Aqui, você que está no Instagram, e nós temos aqui mais de 500 seguidores, foge lá um pouquinho para o nosso canal no YouTube, clique lá, se inscreva, clique lá no sininho para você ser sempre notificado e compartilhe também e comente também. Eu sei que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Nossa querida Fernanda, Deus abençoe, meu pastor Wagner, Deus abençoe, Andréa também, Deus abençoe, que a bênção do Eterno esteja sobre vocês que estão aqui ao vivo e a cores conosco, e a outros que vão chegar depois, que vão assistir depois. A bênção do Senhor também esteja sobre você. Curta, comente, compartilha, que o Eterno te abençoe. E amanhã, às 22 horas, nós já vamos começar a dar algumas pinceladas sobre o que estamos preparando sobre exposição e interpretação bíblica, falando de algumas coisitas aqui. E aí você pode deixar dúvidas, perguntas, e a gente vai tentando responder. Que o Eterno te abençoe e até amanhã, assim querendo Deus.